é que a lei da atração não se trata de algo místico, não é só mentalizar e ficar ali achando que aquilo vai aparecer na sua frente. Você tem que ir atrás e ficar pensando naquilo repetidas vezes, de forma, até como eu gosto de falar, obsessiva. Eu sempre fui um cara obsessivo, ok? Às vezes de um modo até exagerado demais, não tenho receio de falar isso. Em alguns níveis isso pode ser negativo, em alguns níveis pode ser muito positivo, mas é quem eu sou, estou aqui para falar a verdade. Eu sempre fui obcecado por resultados e por aquilo que eu queria, sempre. Então eu visualizava aquilo, eu colocava aquilo em fotos na minha parede, eu já tinha mural, eu já tinha mural dos sonhos antes de conhecer o segredo. Eu gostava muito de jogos de computador, e eu gostava de jogar e tal, eu comecei a querer ganhar dinheiro já desde jovem, eu vendia esses jogos, e toda vez que eu queria jogar muito um jogo, eu ficava anotando ali frases daquele jogo, ou o nome daquele jogo no caderno meu, em todo lugar eu anotava aquele negócio, eu sempre usei muito de anotar, sabe? E na minha casa, eu tenho até hoje, na minha casa da cidade de Natal, lugares onde eu anotava as coisas assim no meio da parede e que não apaga, tá lá até hoje. Então, eu sempre fui uma pessoa muito visual, sempre gostei de anotar as coisas e ficar focando naquilo, sabe? Então, tem toda uma lógica científica por trás disso, aquilo que você pensa, se tornam hábitos, hábitos geram ações, aquele negócio, aquele ciclo, né? Ações geram resultados. Então, não é algo tão místico quanto parece. É matemática simples. Se você ficar todo dia tentando fazer uma coisa, você vai aprender com seus erros e eventualmente vai chegar a um resultado final. E é o que começou a acontecer comigo. E o mais interessante para mim da lei da atração é que, ok, depois que eu realmente vi aquilo sendo formalizado em um método, um passo a passo, ok, você senta, visualiza, começa a focar naquilo que você quer e tudo mais, e eu comecei a experimentar aquilo. O mais interessante foi que só depois de anos que eu tive realmente o resultado de algo nas mãos, do qual eu ficava lá atrás visualizando, é que eu fui perceber que eu ficava visualizando aquilo por muito tempo. Isso é muito foda, sabe? É a sensação mais foda da lei da atração, porque é tipo, ok, você já queria muito. Aquilo para você no dia de hoje, você conseguiu, tá tão normal, é tão do seu cotidiano, que na verdade você esqueceu que você estava pedindo aquilo. Eu vejo, já está acontecendo. Isso acontece muito comigo hoje, e tem uma frase que remete bem a isso. Se eu quero conseguir uma coisa, eu vou conseguir. Não imediatamente, mas definitivamente. Então, tem uma coisa muito legal na lei da atração, porque o que eles falam, inclusive está no documentário, que é muito bom você ter um tempo até conseguir aquilo que você realmente quer, para saber se o que você realmente quer é o que você realmente quer. Porque talvez você imagina, você começa a pensar em alguma coisa agora, você quer aquilo, começa a pensar em um elefante. Tem essa sátira lá no documentário, né? Aparece um elefante na sua sala, você não vai querer um elefante cagando na sua sala, beleza? Então, quando você começa realmente a se conhecer melhor com o tempo, para saber se aquilo que você quer, aquilo vai definitivamente chegar até as suas mãos, quando você trabalha para aquilo, beleza? E assim, a clareza da qual você está falando, ela é muito mais até específica do que talvez as pessoas estejam entendendo. Pelo menos para mim, da lei da atração, eu consegui extrair o seguinte: clareza, você tem que ter um nível de... Se eu te perguntar, por exemplo, o que você quer ter, e você responde uma mansão, e se eu te perguntar de volta como é essa mansão, você tem que me saber dizer claramente como ela é, entendeu? Então, isso para mim é clareza quando a gente está falando de lei da atração. E assustador ao mesmo tempo, porque quando eu tive o objetivo de comprar o meu primeiro carro, o meu objetivo era tão obsessivo que eu pude comprar vários outros carros no meio do caminho, até conseguir o dinheiro para comprar esse carro, mas eu não aceitava comprar outro carro. Tinha que ser aquele, e ponto final. Ou eu continuava andando a pé, ou eu comprava o carro do meu sonho. É isso, ponto. E um dia eu tive a oportunidade de tirar uma foto com esse carro. Ele era de outra pessoa, fui lá na casa dessa pessoa e tal, e tirei essa foto. E eu coloquei essa foto na minha parede, sabe? Várias pessoas já viram essa foto. Estava lá na minha parede, lá da minha sala, onde eu trabalhava, o notebook logo de frente para a parede ali com todas as fotos. E o interessante é que depois de alguns anos, eu mudei um pouco a cor na minha cabeça. Só que todo dia eu ainda olhava para aquela cor, vermelha. Um dia, esporadicamente, uma pessoa falou: eu tenho esse carro, quero vender. Eu falei: compro.
Na hora, bum, eu comprei o carro da mesma cor inicialmente, da qual eu ficava mais visualizando todos os dias, do que a cor intermediária que apareceu na minha cabeça só por alguns meses. Então, é meio que assustador, sabe? Eu fiquei pensando em outra cor só por algum tempo, mas o tempo pelo qual eu fiquei focando na primeira cor, realmente fez com que eu tivesse um carro exatamente daquela cor. Então, se você tem ambição, as suas antenas para captar oportunidades, elas captam muito mais coisas, beleza? Até numa festa, quando você conhece alguém, depois você vai fazer um negócio com outra pessoa que está precisando de ajuda em determinada coisa, você faz essa conexão, porque um dia você conheceu uma pessoa no meio de uma festa, entendeu? Isso vai te ajudar de certo modo, vai te abrir várias outras portas em outros lugares. Isso acontece comigo o tempo todo. Eu gosto muito do filme Quem Quer Ser um Milionário, porque ele retrata bem isso que eu estou falando. É um filme que mostra a trajetória de um menino na Índia, o filme mostra toda a história dele do início ao fim, assim, ele sendo pobre e tal, até um dia ele chegar num programa de TV e ter que responder várias perguntas do apresentador. E ele começava a responder todas as perguntas corretamente. E cada pergunta que ele respondia, o filme voltava atrás para mostrar que um dia ele tinha passado por aquela experiência para ter aquela resposta. Então, tudo que você está fazendo hoje, se você for uma pessoa esperta, inteligente, ambiciosa, vai abrir portas para você de alguma maneira. Você vai poder utilizar esse conhecimento, essa coisa para usar em outro lugar. Muitas pessoas querem ter 1 milhão. Você está pronta para ter R$1 milhão agora na sua conta? O que você faria com esse dinheiro? Não sabe nem onde colocar, na verdade. Fazia isso, eu já começava a me vestir como uma pessoa rica, porque eu li isso num livro, achei excepcional, eu já gostava de me vestir bem também. Eu já começava a falar, já começava a ficar próximo de pessoas que tinham muito dinheiro. Então, já aos 17 anos, aos 18 anos, eu estava, na verdade, no meio de muito empresário com o dobro, 3, 4 vezes mais a minha idade, falando sobre dinheiro. Então, era assim o tempo todo. E eu estava atraindo isso, era inevitável conseguir dinheiro. Eu estava com essas pessoas o tempo todo, eu estava aprendendo, eu estava vendo como elas agem como pessoas completamente autorresponsáveis. Esse é o hábito. Essa coisa mais foda que eu vejo em todo cara que é milionário. Eu não vejo um multimilionário falando assim, nossa, esse ano isso aconteceu porque o governo fez isso comigo, ou algo aconteceu, a minha sobrinha me deu aqui me passou a perna nisso que ela fez, ou aconteceu algo, meu funcionário tá... Cara, são pessoas que são autorresponsáveis. Tudo que acontece com elas não ficam reclamando de sócios. O meu sócio me passou a perna, não sei o quê, jogando a responsabilidade para cima delas, sabe? Por mais que elas se sintam injustiçadas, elas não falam disso. Elas simplesmente agem como se fossem totalmente responsáveis por tudo aquilo que acontece com elas. Elas não são vítimas de nada. Esse é um ponto muito foda. E também posso colocar como uma segunda coisa, eu gosto bastante de pessoas com esse perfil, pessoas com uma inteligência emocional muito alta. Inteligência emocional muito alta. Não são pessoas que se magoam fácil, são pessoas muito racionais, são pessoas que sabem muito bem o que querem. São pessoas que, por exemplo, se eu perguntar, ok, qual que é o seu próximo objetivo? Meu objetivo é comprar um avião. Ela vai saber para você a marca, ela vai saber quanto gasta de gasolina, ela vai saber tudo. São pessoas muito racionais, sabe? Então, são os pontos interessantes que eu observo. As pessoas me perguntam se eu sou bilionário, e eu fico imaginando assim, quem está perguntando isso não tem noção do que é R$1 bilhão. Sabe o que é R$1 bilhão? A pessoa, se eu perguntar, ela não sabe. Como que ela vai conseguir chegar a 1 milhão? Como que ela vai conseguir chegar a R$500 mil? Você não tem nem a noção do que é dinheiro ainda. R$1 bilhão, pessoal, é 1 milhão vezes 1000, ok? É muita grana. Eu não tenho essa grana ainda. Primeiro, geralmente os bilionários chegam no bilhão com equity primeiro, e não com 1 bilhão na conta. Então é bem diferente. Em raras ocasiões, isso é o contrário. Por exemplo, se me perguntar hoje quais são os meus próximos objetivos, eu penso em um dia ter uma casa, apesar de ser nômade. Eu quero ter uma casa em um lugar muito isolado, eu quero que seja uma casa que eu mesmo tenha construído, beleza? Tem que ser uma mansão, ela vai ter paredes de vidro, fora a fora, as paredes de dentro, no formato loft, que são poucas, vão ser de cimento queimado. Então, eu sei muito bem quais são os detalhes, eu sei a cor do piso, eu sei tudo. Você tem que fazer a mesma coisa com seus objetivos. Se você quer ter R$1 milhão, você vai ter que dividir isso em 12 meses, talvez. E se perguntar, ok, então eu tenho que fazer X reais todos os meses. Para isso, eu tenho que vender o quê? Eu tenho esse produto. Quantos produtos desses eu tenho que vender por dia? Ok, se eu tiver isso de faturamento, eu quero ter R$1 milhão de lucro líquido?
ou quero ter 1 milhão de faturamento? Se é lucro líquido, na verdade, talvez eu vou precisar de fazer 3 milhões em faturamento num ano para ter um de lucro líquido, dependendo da sua margem. Então você tem que saber dos teus números. Você tem que ser racional, por isso que a gente iniciou falando, e é definitivamente assim. Lei da atração não é algo místico, não é mágica, é ciência. Tem um exercício muito legal também, que é de você desenhar meio que o teu dia, o teu dia ideal, sabe? Como que você quer acordar, se sentir acordando daqui a 5 anos. Você vai acordar, você vai no banheiro, vai fazer tal coisa, depois você vai tomar um café da manhã numa cozinha do jeito que você quer, depois você vai, enfim, no final de semana ter tempo para fazer tal coisa, você se vê jogando tênis, você tem que viver isso. Então, o que eu fazia era de forma obsessiva, e eu até assusto quando eu falo, porque eu tenho aqui, ó, no meu bolso, na minha carteira, um plano para 10 anos. Deixa eu pegar aqui. Para 10 anos, que é o que eu escrevi, tá? E eu não abro muito isso aqui, na verdade. E eu tive aquela impressão que eu te falei, Larissa, de, ok, deixa eu ver aqui esse papel. Quando eu comecei a ler, eu vi que várias coisas já estavam concluídas. Você tem que fazer esse exercício também do dia ideal, de como você quer viver a sua vida, porque algo muito poderoso na lei da atração, e que eu fazia todos os dias, é de sentar, colocar um fone de ouvido com uma música que eu gosto muito, que me inspira, e eu visualizava como que não seria só o meu dia em 5 anos, mas o meu dia hoje. Então eu pensava em como seria o meu dia hoje, do início até o final. Você não tem ideia do quanto isso te ajuda. Eu vi uma frase uma vez que é mais ou menos assim: se você não sabe o que você vai fazer no seu dia, é melhor você continuar na cama. Porque se você não tem um lugar para ir, qualquer caminho serve. Essa é a frase do filme Alice e os Países das Maravilhas, né, que o gato fala lá, algo do tipo. Faz muito sentido. Então, você precisa saber exatamente não só o que você vai fazer hoje, mas em 5 anos. E não há problema nenhum em você viver um pouco no futuro, ok? Isso é muito bom, porque, senão, como eu falei, qualquer caminho serve. Daqui a pouco você vai se ver no lugar onde você não queria estar. E é muito importante você também saber fazer o seguinte: ok, digamos que você desenhou um plano ideal, o dia ideal, tá? Só que em 1 ano e meio de amadurecimento, naquele teu projeto de 5 anos, você percebeu que você estava viajando e que não é aquilo que você queria. Tudo bem, show, muda esse teu plano, esse teu projeto para o dia ideal. Faz muito sentido você fazer isso, porque isso já aconteceu comigo em várias vezes. Eu imaginava uma coisa, só que na verdade, depois de amadurecer, depois de entender bem os números, depois de entender como o mundo definitivamente funciona, eu trocava uma coisa ou outra. Senão você vai acabar se frustrando em alguns aspectos. Aqui, algo que eu escrevi, ó, tenho até vergonha de mostrar, porque eu não plastifiquei isso aqui até hoje. Eu vou fazer isso, já fazer algo que eu anotei, e eu assusto ao olhar para isso aqui, porque mais da metade já está concluído. Então, já escrevi outros, na verdade, ó. Todo ano eu escrevo um, tá? Todo final de ano eu escrevo um. Eu gosto muito de escrever, sabe? Eu, desde a época da escola, não sou muito fã de ficar escrevendo muita coisa não, mas nesse quesito aí eu gosto muito de escrever. E de usar quadros. Eu coloco muitas fotos e tal, sou uma pessoa muito visual, funcionou sempre muito bem comigo. Chegava no mesmo resultado que você, mas utilizando uma técnica diferente, minha, que funcionava para mim. Para que eu saísse daquele estado de estresse, podemos dizer assim, sabe? O que eu sempre fiz é o seguinte, serve também de um exercício para quem quiser tentar. Você provavelmente já teve problemas na vida. Imagina você criança, todo mundo já teve alguma coisa quando criança que talvez acreditava que ia ser daquele jeito, enfim, passou por algum tipo de crença ali e depois amadureceu e viu que não era daquele jeito mais e viu que você mesmo hoje consegue passar por uma coisa completamente idiota que quando criança você achava que era o fim do mundo, certo? Isso também acontece com você como adulto, ok? Estou aqui para te apresentar essa novidade, se você não sabe ainda. Você tem que pensar sempre um pouco além, às vezes sair até da sua própria consciência e pensar acima de você, beleza? Então, você não podia... Eu tive esse raciocínio e não parei só aqui. Eu pensei assim, ok, quais são as coisas que eu estou fazendo agora que o meu eu do futuro olharia para o meu eu do agora e falaria, cara, que coisa idiota, boba. Que coisa boba. Então, em momentos de estresse, eu paro e começo a mentalizar o seguinte: o que o meu eu do futuro faria em toda essa situação? Como ele veria tudo isso?
eu sei que ele veria com tranquilidade, com sabedoria, amadurecimento, com positividade, com otimismo. E eu passo por aquela situação. É isso.